Me chamo Celeste, tenho 30 anos, sou gerente de departamento em uma grande corporação onde trabalho há cerca de uma década. Desde que me formei, tenho me dedicado incansavelmente à minha carreira, o que me rendeu promoções e elogios. No entanto, minha vida pessoal sempre deixou a desejar. Durante a universidade, tive um relacionamento, mas, desde que comecei a trabalhar, meu foco estava totalmente no profissional. Preocupada com a minha situação amorosa, um amigo organizou um encontro onde conheci Lipe. Ele era simpático, com um sorriso encantador, e rapidamente encontramos muitas afinidades. Depois de algumas saídas, Lipe declarou seus sentimentos e começamos a namorar. Nossa relação evoluiu rapidamente e ele me pediu em casamento. Nos casamos e eu estava animada por unir minha vida a alguém que amava profundamente. Fui recebida calorosamente por seus pais, que me trataram com enorme carinho e respeito desde o início. Nossa vida de casados começou com otimismo e alegria. Lipe se mudou para minha casa e juntos sonhávamos com um futuro promissor. No entanto, meses depois do nosso casamento, Lipe veio até mim com uma proposta inesperada, sugeriu que morássemos com seus pais, já que estavam envelhecendo e ele estava preocupado com o bem-estar deles. No início, a ideia me assustou. Meus pais também estavam envelhecendo, mas meu irmão e sua esposa já moravam com eles, então não precisava me preocupar tanto. Entendi a preocupação de Lipe, sendo filho único, mas aquilo significaria uma grande mudança para nós. A sugestão trouxe um turbilhão de emoções e questionamentos sobre nosso futuro juntos. Ele explicou que, embora todos os quartos estivessem sendo usados por eles, por algum motivo havia um quarto disponível para nós. Lipe então sugeriu que poderíamos reformar a casa de seus pais para transformá-la em uma residência duplex, o que nos permitiria manter certa privacidade enquanto cuidávamos deles. A ideia é convertê-la em uma casa de duas famílias, disse ele com entusiasmo. Assim, podemos economizar em comparação com a compra de uma nova casa e ainda ter um espaço amplo e confortável, completou. Eu achei a proposta atraente, pois, apesar de vivermos juntos, cada família teria sua privacidade. Meus sogros eram pessoas adoráveis e não me importava estar mais próxima deles. Além disso, significava menos estresse para todos. Quando meus sogros vieram nos visitar para discutir o plano, mostraram-se extremamente agradecidos pela consideração. Sempre foram acolhedores e pareciam genuinamente felizes por estarmos pensando em formas de estarmos mais próximos. Durante a discussão sobre a reforma, que custaria cerca de $1.000, meu marido me surpreendeu com um pedido inesperado. Na verdade, preciso te pedir um favor enorme. Você poderia cobrir os custos da reforma? Ele perguntou, visivelmente desconfortável. Quando questionei o motivo, ele revelou que estavam endividados em cerca de $50.000. Fiquei chocada, pois nem durante nosso namoro, nem depois do casamento, alguém havia mencionado essa dívida. Lipe explicou que a dívida começou pequena, mas cresceu com o tempo e agora era um fardo pesado para a família. Ele me pediu ajuda para pagar a dívida de seus pais, além dos custos da reforma. Sei que é muito pedir, mas realmente preciso da sua ajuda. Te amo e quero cuidar dos meus pais. Se puder me ajudar, estarei eternamente agradecido e farei o possível para reembolsar cada centavo, disse ele. Apesar da surpresa e da frustração inicial, o amor que sentia por Lipe e o desejo de apoiá-la em um momento difícil me levaram a aceitar. Comprometi-me a pagar pela reforma e pela dívida, determinada a resolver essa situação juntos. Meus sogros, ao saberem da decisão, vieram até nossa casa e agradeceram profundamente. Foi um momento de compromisso e determinação. Sabia que teria que usar parte das minhas economias e que isso seria um desafio, mas estava disposta a enfrentá-lo para garantir que pudéssemos começar nossa nova vida juntos, sob o mesmo teto, unidos como uma verdadeira família. Mais tarde,
Quando finalmente cheguei em casa, encontrei uma cena que não esperava. Meu marido estava relaxando no sofá, algo que se tornará comum desde que nos mudamos. Ao ver minha expressão cansada, ele rapidamente tentou justificar seu dia de descanso. Você sabe, depois de tudo que passamos, acho que mereço um descanso, disse ele, sem perceber o peso das minhas responsabilidades diárias. Apesar dessa situação, eu tentava manter o foco no que era mais importante, cuidar da nossa nova casa e da dívida que assumimos. Agora, vivíamos em uma casa renovada e espaçosa, que nos oferecia conforto e praticidade. Estava particularmente feliz com a nova cozinha, que me permitia preparar refeições de maneira mais eficiente, reduzindo meu tempo na cozinha e me dando mais tempo livre. Decidi aproveitar esse tempo para me aprimorar através de estudos. Meus sogros, ao verem nossa nova moradia e como eu gerenciava os pagamentos, estavam extremamente agradecidos. Eram carinhosos e sempre faziam questão de expressar sua gratidão, o que me enchia de alegria, mas também de certa preocupação. Afinal, não queria ser vista apenas como uma fonte de dinheiro. Apesar do apoio emocional, algo ainda me incomodava. Meu marido não tinha contribuído financeiramente para quitar a dívida, apesar de suas promessas. Quando abordei o assunto, ele sempre o evitava, alegando que seu salário não era suficiente para ajudar nos pagamentos. Em um momento de frustração, pedi que me mostrasse seus recibos de salário, mas decidi seguir trabalhando duro para pagar a dívida, e em um ano consegui reduzir uma quantia significativa. Quando compartilhei com meus sogros que já havia sido pago, eles ficaram surpresos e extremamente agradecidos. Você já pagou tanto, Celeste, isso é incrível. A esse ritmo, você acabará com o empréstimo em cerca de 3 anos e continuará trabalhando assim, disseram eles, emocionados e chorosos. Isso reafirmou minha decisão de persistir, apesar dos desafios. Alguns dias depois desse evento, me deparei com uma situação inesperada que exigiria ainda mais de mim. Teria que fazer horas extras no trabalho, então avisei meu esposo que chegaria em casa mais tarde. Sabia que essa nova demanda no trabalho seria apenas o começo de mais desafios que enfrentaríamos juntos. Naquele dia, cheguei em casa mais cedo do que o esperado. O trabalho tinha corrido de forma surpreendentemente tranquila e, com tempo livre, decidi preparar uma surpresa para meu esposo, Lipe. No entanto, ao abrir a porta, me deparei com algo inesperado. Os sapatos dos meus sogros estavam lá. Deve haver alguma reunião familiar da qual não estou sabendo, pensei confusa. Avançando para a sala, ouvi vozes. Era o meu esposo e meus sogros discutindo algo com fervor. Você fez muito bem em casar com ela, Lipe. Quem diria que conseguiria uma esposa com tal capacidade financeira, comentava meu sogro, entre risadas. Ela trabalha em uma grande empresa, então sabia que precisava ser cuidadoso para conquistá-la, acrescentava Lipe. Fiquei petrificada ao ouvir isso. A conversa revelava que meu esposo e seus pais me haviam escolhido com segundas intenções, focando no meu potencial financeiro, enquanto eles continuavam rindo e planejando como se livrar de mim depois que a dívida estivesse paga. Uma ira surda começou a tomar conta de mim. Recuperando um pouco de compostura, fiz barulho com a chave na fechadura e anunciei minha chegada. Estou em casa. Ao entrar na sala, fui recebida com sorrisos forçados. Celeste, que bom que chegou. Vamos jantar juntos mais tarde, sugeriu meu sogro com um sorriso que agora me parecia sinistro. Durante o jantar, fingi ignorar o que tinha ouvido, mas por dentro estava fervendo. Mais tarde, enquanto Lipe tomava banho, me retirei para o quarto e desabei em lágrimas. Aquela noite foi um ponto de virada para mim. Decidi que começaria a planejar discretamente meu divórcio. Nos meses seguintes, mantive a fachada de esposa dedicada enquanto organizava minhas finanças e estratégias para o divórcio.
3 meses depois, durante um jantar, revelei a Lipe que tinha terminado de pagar a dívida de seus pais. Ele mal pôde esconder sua surpresa e alegria dissimulada. Você pagou a dívida de 50 mil? Isso deveria levar cerca de 3 anos, disse ele, tentando ocultar sua emoção. Na verdade, economizei o suficiente e decidi que era melhor resolver tudo de uma vez. Já havíamos reduzido para menos de 20 mil e achei que seria mais sensato quitar tudo agora, expliquei, mostrando-lhe o extrato da conta. Lipe levou as mãos ao rosto, simulando choro, mas eu sabia que era apenas uma encenação. Ele estava aliviado por estar livre da dívida, mas eu já havia visto bastante para saber que seu amor era uma farsa. Determinada, continuei com meus planos de divórcio, fortalecida pela revelação de suas verdadeiras intenções. A dor da traição foi profunda, mas me impulsionou a reivindicar minha independência e respeito próprio. Apesar desse episódio amargo, que foi doloroso, abriu caminho para um novo começo, longe daqueles que haviam abusado da minha confiança e bondade. Mas agora a mesa havia virado. Meu esposo, descaradamente, anunciou: Celeste está minha nova namorada. Ela viverá comigo nesta casa. Se quiser continuar por perto, viva na casa de baixo com meus pais. Mas terá que pagar aluguel, disse ele, sorrindo com uma audácia sem precedentes. A nova namorada acrescentou: já é hora de você sair, Celeste. E obrigada por deixar esta casa confortável o suficiente para mim. A surpresa foi fingida, pois já esperava algo assim desde a conversa que ouvirá. Mas agora era oficial, e ele pretendia que eu fosse viver com seus pais, como se fosse uma empregada ou algo do tipo. Lipe, é assim que você trata alguém que esteve ao seu lado, pagando suas dívidas? Perguntei, mantendo a calma. Ele e seus pais riram, como se estivessem ganhando o jogo. Naquele momento, me levantei com determinação. Parecem esquecer de um pequeno detalhe, comecei, olhando diretamente nos olhos de cada um. A casa está em meu nome. Tenho controle total sobre quem fica e quem sai. E já que estamos falando de divórcio, Lipe, você e seus pais são tecnicamente estranhos para mim, e estranhos não têm lugar aqui. A expressão em seus rostos mudou imediatamente. O choque e a realização do erro que cometeram ao subestimar minha capacidade de reagir me deram uma satisfação momentânea. Meu esposo tentou argumentar, lembrando do dinheiro que supostamente tinha gasto para pagar a dívida. Acaba de nos colocar em uma situação ainda pior. Se não fosse por sua dívida, poderíamos ter um lugar para morar. Foi então que eu revelei minha carta na manga. Desculpe, Lipe, mas não paguei os últimos 10 mil da dívida. O dinheiro que você viu saindo da minha conta era de uma conta separada que criei para despistar. Na verdade, ainda devemos essa quantia, como você confessou sua infidelidade e agora tem um caso, terá que lidar com as consequências financeiras disso, incluindo a pensão alimentícia que eu garantirei receber. O pânico se instalou em seus olhos. Você não pode fazer isso comigo, Celeste. Pense no que está fazendo, ele implorou, agora percebendo que estava completamente perdido. Você sabe, Lipe, depois de tudo que eu vi e vi, não há muito o que pensar. Você e seus pais planejaram me usar e me descartar, mas não sou um objeto que você simplesmente pode jogar fora quando não precisa mais. Com isso, finalmente entenderam a gravidade de seus atos e as consequências que enfrentariam. Meu marido, temendo perder o conforto e a segurança financeira, e seus pais, percebendo que não tinham mais a quem recorrer, mostraram-se verdadeiramente comovidos desde então. A partir desse dia, comecei a tomar as medidas necessárias para me divorciar e garantir que Lipe fosse responsável não apenas pela dívida restante, mas também pelo apoio financeiro devido à sua infidelidade. Foi um processo difícil, mas necessário para recuperar minha dignidade e independência depois de ser tão profundamente traída. De qualquer forma, decidi cortar todos os laços com essas pessoas.
Além de iniciar o processo de divórcio, pus nossa casa à venda e insisti para que meu ex-marido pagasse a parte da dívida que eu havia liquidado em seu nome. Através dos trâmites legais com meu advogado, meus ex-sogros ficaram paralisados ao perceberem que perderiam tudo o que tinham. Exigi o divórcio e uma pensão alimentícia do meu ex-marido, e também do cônjuge de seu caso extraconjugal. Além disso, solicitei que meus sogros me reembolsassem o dinheiro que eu havia pago por eles anteriormente. A casa renovada onde viviam foi vendida por uma quantia muito boa, uma excelente localização e perfeita para uma família que procurava um duplex. Terminei ganhando um bom dinheiro com a venda, sem contar a pensão alimentícia que agora recebia do meu ex-marido e sua amante. A amante, por sua vez, o deixou, pois ela queria uma vida confortável que ele não podia oferecer, e ao contrário de mim, ela só estava interessada em seu dinheiro. Além disso, recebi um pagamento adicional de 10 mil de meus sogros. No final, me tornei a maior beneficiária dessa situação tumultuada. Acredito que foi uma recompensa justa, considerando o dano emocional que sofri. Durante esse tempo, havia investido uma boa quantia de dinheiro esperando que isso me ajudasse a liquidar as dívidas de meus sogros rapidamente. Felizmente, meus investimentos renderam bem, e com um recente aumento salarial, minha situação financeira se fortaleceu significativamente. Isso me permitiu tomar decisões drásticas e ainda assim sair como a parte mais beneficiada da situação. Meus ex-sogros, por outro lado, voltaram a se endividar e perderam sua casa. Honestamente, acredito que mereceram esse desfecho por terem me manipulado tão descaradamente. É uma lição dura, mas justa, para aqueles que praticam tais enganos. Pretendo criar muitas memórias felizes com aqueles em quem realmente posso confiar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi obrigada a se separar de seu marido por causa de sua sogra, mas depois conseguiu surpreender os dois com algo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.